Olá, seja muito bem-vindo a mais um Resenha Espiritual e hoje um resenha para começar bem o mês, hein? Olha, nós vamos receber, olha só, nada mais, nada menos que o nosso querido Cosme Massa. Então, olha, é uma imensa alegria tê-lo aqui. E ter você também com a gente, aquelas pessoas que sempre nos acompanham. O pessoal já está chegando aí. Quero agradecer ao nosso querido Adalberto, que já está aí. Já é bom dia de terça-feira lá para ele, né? Já tomou café. Aposto que já conseguiu levar o lixo dele já, senão ele vai apanhar da esposa já. Olha lá, até o grande Dani já veio também, ó. Isso. Pessoal do IDEAC já também chegando, que eu, olha, falando em IDEAC, hoje vocês vão observar alguma coisa diferente em mim aí, ó. Hoje a gente veio de camisa, literalmente vestindo a camisa hoje. A Eliane. Pessoal, no chat nós temos a Eliane, nós temos hoje também a Lu. A Cristina não vem hoje, tá? A Cristina hoje está estudando, ela não vem. Então, se vocês tiverem algum problema técnico, tá? Elas sempre estarão aí para ajudar vocês. Então, procura a Luísa ou a Eliane, qualquer uma delas aí vai poder ajudar vocês, ok? Tudo tranquilo? Vocês passaram bem o final de semana? Tudo certo? Tudo tranquilo? Olha, hoje a Sandra está com a gente também. Opa, legal. Oh, com certeza, não tenho dúvida disso, Sandra. Sempre muito bom. Olha lá, a Aline também está chegando com a gente hoje. Olha, Miriam, eu tenho certeza que, olha, você tá fera. A Rita também está chegando. Olha lá, olha quem está aí hoje nos acompanhando também. Olha lá, o Márcio, o nosso querido amigo de Curitiba e do DEAC também. Muito obrigado pela sua presença. É isso aí. Quero convidar a todos para que nós possamos fazer uma prece inicial. Hoje nós não temos a Rosana aqui no nosso encontro, né? Ela não está como convidada da live para fazer a prece inicial, mas eu vou fazer aqui a nossa prece inicial. A Rosana está nos assistindo hoje no chat, ela não está aqui conosco, então hoje a prece inicial não é da Rosana, ok? Então quero convidar a todos que quer nos acompanhar nessa prece, que tira os dedos aí do teclado, do celular, do tablet, do notebook. Feche os seus olhos, dá aquela respirada funda, solta devagar. E vamos nos conectar a Deus Pai, esse Deus criador de tudo e de todos, esse Deus que não cessa um instante sequer de nos amar, esse Deus que é justiça, é bondade, é misericórdia. E vamos rogar a Ele que permita que os bons espíritos estejam conosco em mais um encontro de estudos, de reflexões, que eles possam nos envolver, nos intuir, nos auxiliar, e que eles também possam, de alguma maneira, neutralizar a influência daqueles espíritos que ainda insistem em querer nos atrapalhar. Eles não entenderam ainda a dinâmica da vida. Rogo também a Deus e a esses bons espíritos que envolvam o nosso querido Cosme, para que ele possa trazer de uma maneira muito clara e objetiva os ensinamentos da noite, para que todos possam absorver. Quero rogar também a todos que estão conectados em diversos pontos do mundo todo aqui agora, e aqueles que vão se conectar, que também recebam as emanações fluídicas, nessa atmosfera fluídica, benéfica, salutar, desses bons espíritos que possam também envolver você, onde quer que você esteja. Que em nome de Deus,
Estamos por aberto o nosso estudo. Opa. Olha, grato a todos, tá, pela presença. E a gente vai com muito carinho apresentar o nosso convidado da noite, o nosso querido Cosme. Olha só, Cosme Massi, ele é físico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp. Ele é graduado em Física pela, eu já falei, né, pela UFJ. Foi professor universitário, pró-reitor e diretor de diversas universidades do Brasil. Ele é ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. É criador de tecnologias educacionais na área educacional. Ele é escritor, palestrante da filosofia e ciência espírita baseadas em Allan Kardec há mais de 30 anos. Apesar que ele é jovem, tá? Mas já faz muito tempo que ele pesquisa. É fundador, né, idealizador e fundador do IDEAC, juntamente com pessoas do bem, que é o Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Também idealizador da Kardecpédia, da Kardec Play, da Kardec Books. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa Kardecpédia, né, que é uma plataforma que eu sempre falo nos nossos estudos de domingo, que é uma plataforma online, multilingue, gratuita, onde a gente vai encontrar todas as obras de Kardec interligadas gratuitamente. Já na Kardec Play, a gente vai encontrar lá Cosme, né, interpretando Kardec, né, então nós temos diversos vídeos dele, seminários, debates. Na Kardec Book nós vamos encontrar vários livros, não só do Cosme, mas aqui eu vou citar do Cosme, né, onde ele procura ajudar, né, a gente entender um pouco melhor Kardec. Nós temos o livro A Estrutura Didática de O Livro dos Espíritos, que é que estuda um pouco do índice, né, do Livro dos Espíritos, parte da introdução do livro. Espírito e Matéria, onde ele estuda a primeira parte, né, do Livro dos Espíritos, que é as causas primárias. Lançou também Os Espíritos e os Homens, né, que estuda a segunda parte, um diálogo filosófico sobre espiritismo, materialismo e filosofia clássica e outros. E também o recém-publicado, né, Leis Naturais, a Verdadeira Felicidade, dando continuidade a esse estudo, né, da terceira parte de O Livro dos Espíritos, ok? Olha, muitos podem até se impressionar com esse currículo, né, com essa apresentação, mas eu vou ser muito sincero para todos. Vou ser muito sincero para todos. Quem conhece o Cosme como eu conheço pessoalmente, esse currículo não é nada perante a pessoa que ele é. O homem Cosme. Uma pessoa muito simples, uma pessoa batalhadora, uma pessoa que não mede esforços para levar o conhecimento para todos, para difundir de uma maneira geral. É uma pessoa muito atenciosa, jamais desfez de alguém. É uma pessoa assim que a gente admira demais. Então eu quero uma boa noite muito, muito especial para essa pessoa maravilhosa. Boa noite, meu querido. Boa noite, Ale, e muito obrigado aí pelas palavras de carinho, de consideração. Isso faz parte do seu coração e eu fico muito feliz com isso. E é uma alegria estarmos aqui juntos, né? Porque esse é o objetivo de todos nós, você com o seu trabalho maravilhoso de divulgação do Espiritismo, nós aqui do IDEAC procurando também dar a nossa contribuição. E nesses momentos difíceis aí que todos vivemos, né? É muito importante essa união de todos que têm o mesmo propósito de levar o Espiritismo, segundo o pensamento de Kardec, para todas as pessoas. Então, já de início, parabenizo a você por esse seu trabalho, que Papai do Céu, os bons Espíritos te inspirem, te deem saúde e forças para você continuar nessa tarefa de divulgação do Espiritismo. E naquilo que depender do IDEAC, nós aí estamos à disposição para ajudar. Muito obrigado.
Não, obrigado eu. Aqueles que são mais próximos de mim sabem que eu tenho você como uma referência, tá? Em estudos, em tudo na minha vida. E eu sempre falo que quando eu estou meio desfalecido em termos de estudo, é você que me revigora. Quando eu estou meio acabrunhado, é você que me inspira. Então você, para mim, é uma referência. Gratidão por tudo, viu? E vamos lá. E vamos lá. Hoje o tema, gente, promete, hein? Ó, a Alessandra, ó, diretamente da Itália para o Rio, tá aí só para nos assistir. Ó. Obrigado, viu, Ale, pela sua presença. Sobre o tema, a gente sabe que essa busca, né, pela felicidade, ela vem dos mais remotos tempos. Na antiga Grécia tinha vários diálogos, né, de pensadores a respeito dessa temática, Epícoro, né, e Sócrates e tantos outros, passando, né, chegamos até Jesus, né, o Jesus nos falava que ele fala em Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo, né, ele faz todo um discorrer sobre, e aí vem Allan Kardec. Kardec, na questão de 920 de O Livro dos Espíritos, ele vai perguntar se pode o homem gozar de uma completa felicidade na Terra. Diz que não, né? Nós estamos ainda num processo de um planeta de provas, expiações, então aqui o que a gente puder fazer para aliviar vai ser legal, mas na 922 ele fala que essa felicidade na Terra ela é relativa à posição de cada um. Então gostaria de perguntar para que todos já possam entender e interar com o nosso tema da noite, Cosme, o que é a felicidade? E o que é essa verdadeira felicidade, né, que o Jesus mesmo nos falava, que não é deste mundo? Teria como você discorrer para o pessoal entrar no clima da nossa live hoje? Muito boa pergunta, Alê. Na verdade, você quase já deu a resposta quando você citou a pergunta 922. E nessa pergunta, como você conhece, aqueles que estão nos acompanhando podem abrir aí a Kardecpédia e pesquisar a pergunta 922, que vão encontrar ali as respostas que os Espíritos dão para Kardec. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, você tem com essa pergunta, a resposta que Kardec vai sugerir está na própria pergunta, que faz parte de um item que se chama felicidade e infelicidade relativas. O que acontece? O que eu diria para você, para a gente, de início de conversa, como você falou, aquecendo aí o nosso bate-papo? Uhum. Se você fizer essa pergunta, o que é a felicidade, para duas pessoas diferentes, você vai receber duas respostas diferentes. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa que tem uma situação razoável de vida, que está bem de saúde, provavelmente ela vai dizer que a felicidade é ela ainda ganhar mais dinheiro para satisfazer ainda novos desejos e necessidades que ela tenha. Se, por outro lado, você perguntar para uma pessoa que está numa situação de muita necessidade de experiência e que esteja num contexto de sofrimento e doença, provavelmente ela vai dizer que a felicidade para ela seria o alívio daquelas dores e que suas necessidades básicas fossem atendidas. É por isso que Kardec, ao fazer essa pergunta 922, ele faz uma afirmativa dentro da pergunta. Ele diz, o que basta para a felicidade de uns é, às vezes, o quê? A desgraça de outros, mostrando a relatividade do conceito de felicidade. Se a gente considera a felicidade numa definição genérica de um certo estado interior de prazer e alegria que decorre da satisfação dos desejos e da ausência de dor e sofrimento. Essa poderia ser aí uma definição genérica de felicidade. Mas ao fazer essa pergunta, Kardec, como cada um acha que a felicidade é diferente para ele, e é mesmo esse conceito genérico diferente também para outra pessoa, Kardec pede aos espíritos se tem um padrão mínimo de felicidade, que seja comum. Quer dizer que esse padrão mínimo significa que se todo mundo tivesse atendido esse padrão, todo mundo começaria a vida com uma felicidade básica.
né? Não seria uma completa nem plena, porque poderia ser acrescentado outras coisas ao padrão mínimo, mas é o que a gente chama condição mínima, os elementos mínimos, e na resposta dos espíritos tem dois fatores importantes, né? Que você reconhece bem: a questão da vida material, que é a posse do necessário, ou seja, se para ninguém falta o necessário para a saúde e para a vida, é um padrão mínimo. Ninguém poderia se queixar que está faltando o necessário para a sua vida e para a sua saúde. Então, aí é o mínimo. Agora, do ponto de vista da vida moral, já que a felicidade é um certo estado interior, os espíritos colocam dois elementos importantes, que é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila significa que você não tem nenhum tipo de remorso, não tem nada te incomodando. Se você foi justo com as pessoas, se você procurou não criar nenhum problema para que sua consciência não lhe acuse. Então, se você tem uma consciência tranquila e se você tem uma fé no futuro, você acredita que amanhã será melhor do que hoje, ou pelo menos poderá ser melhor do que hoje. Então, essas condições mínimas garantiriam esta felicidade relativa. Veja que tudo isso é relativo. Mas você pergunta, e a verdadeira felicidade? Eu discuto num livro que você citou, no meu livro sobre as leis naturais e a verdadeira felicidade, e há um conceito de verdadeira felicidade que pode ser extraído, para aqueles que estão acompanhando e querem consultar, do item 614 de O Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos respondem que a lei de Deus estabelece o verdadeiro caminho para a felicidade. Então, o homem só é infeliz quando não cumpre a lei de Deus. E ele é feliz quando a cumpre. Então, nós poderíamos definir a verdadeira felicidade na visão espírita da seguinte maneira: o homem é verdadeiramente feliz quando ele está num estado de alegria e de paz decorrente do cumprimento das leis de Deus. Então, se ele cumpre as leis de Deus, ele tem um estado interior de alegria e paz, independente de qualquer outra condição física que ele esteja vivendo. É esse o estado mais importante, no meu entender, que cada um de nós deve buscar. Esse estado de felicidade verdadeira, e não apenas uma felicidade na satisfação de desejos e necessidades, ok? Ok, não, perfeito. Você, na sua fala, você comentou que a felicidade, né, está quando nós nos aproximamos das leis de Deus, que são as leis naturais, né? Para o pessoal que está perguntando lá, fale um pouco da relação da felicidade com as leis naturais. Mas antes, eu ia te pedir, o que são essas leis naturais? Porque muitos podem falar assim, se a felicidade está atrelada a seguir essas leis de uma maneira equilibrada, tá? Segui-las, então, mas o que é? E o que são essas leis? Muitos no chat podem perguntar. Você poderia discorrer alguma coisa sobre isso? Sim, sim. É muito importante a pergunta. As leis naturais podem ser definidas de duas maneiras. De uma maneira direta, simples e, ao mesmo tempo, mais metafísica, se para a gente usar uma expressão filosófica, é dizer que as leis naturais são as leis de Deus, ok? São aquelas leis formuladas por Deus e que regulam o universo. Então, essa caracterização ela é razoável para aquele que aceita Deus, que acredita em Deus, e que consegue, de alguma maneira, refletir sobre Deus e seus atributos. De uma outra maneira, mais para aquele que satisfaz com as exigências da razão, que gosta de argumentar, de questionar, se pode definir as leis naturais como as leis que a razão é capaz de conhecer, ou que o espírito humano é capaz de conhecer, observando como a natureza funciona. Seja a natureza moral, material que o envolve, seja a natureza humana, na natureza de alma. Então, se ele observa como funciona a natureza, fora dele ou dentro dele, e procura entender quais as leis que regulam o funcionamento da natureza,
a sua razão consegue compreender e estabelecer leis naturais. É assim, por exemplo, que os físicos procedem. Eles observam os fenômenos físicos e tentam, a partir daí, com o uso da razão e da experiência, formular leis que explicariam, que regulariam os fenômenos físicos. A mesma coisa os químicos, os biólogos, e faremos a mesma coisa do ponto de vista moral, como espíritas. Observar como o espírito vive, seja na Terra, ou seja no mundo espiritual, e a partir desta observação, usando da razão, estabelecer as leis que regulam esta forma de vida. Daí as leis. Ou seja, ou você usa a razão, observa a natureza para estabelecer as leis, ou você procura estudar as leis de Deus, que são apresentadas nas grandes revelações. Em especial, se você observar o Livro dos Espíritos, Kardec apresenta as 10 leis morais, que têm uma vinculação com os 10 mandamentos, ao mesmo tempo com as máximas propostas por Jesus. Então, as máximas propostas por Jesus, aquilo que também está presente, alguns desses pensamentos também nos 10 mandamentos, constituiriam um conjunto de revelações sobre as leis de Deus. Então, ou você estuda essas leis, essas revelações, ou você procura obtê-las observando como a natureza humana e espiritual funciona. Kardec, então, faz isso. Ele vai chegar nas leis morais ou naturais, não extraindo dos livros sagrados essas leis. Ele não fez esse caminho. Ele foi observando como os espíritos vivem, seja na Terra ou seja fora da Terra, o que lhe gera felicidade ou infelicidade, como eles devem comportar-se para ser mais feliz. Kardec pôde, então, junto com os espíritos, apresentar as 10 leis naturais ou morais que regulam a vida do espírito. Então, Kardec procedeu com o uso da razão, observando os fatos acerca de como é a natureza do espírito, aquilo que regula o seu comportamento, a sua conduta, ok? Ok. Olha, dependendo, como agora, da sua fala, no discorrer dela, a gente vai fazendo um link com o chat. Então, se alguma coisa está direcionando a tua fala, a gente coloca para a gente poder responder. Nós temos uma pergunta de um grande amigo nosso em comum. Um amigo, o grande Décio, ele vai perguntar: a lei de Deus está ou é escrita na consciência? Gratidão. Gratidão você, Décio, pela presença e pela participação e pelo sempre carinho. Muito boa pergunta. Eu trato, obviamente, dessa pergunta com detalhes também no meu livro, viu, que você citou. Mas para ajudar um pouco na resposta, depende de como você quer interpretar a quem se dirige a pergunta. Quando se pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? Se você se dirige isto a qualquer espírito, e você pergunta para qualquer espírito onde está escrita a lei de Deus, é melhor você pensar onde é escrita a lei de Deus. Por quê? Porque o está em português, ele nos leva às vezes a pensar no já está. Com as pessoas, que o espírito já nascesse com as leis de Deus dentro dele e que bastaria buscar na própria consciência que ela já estaria escrita. É claro que para qualquer espírito, não. Espíritos que estão na origem, no começo do seu processo evolutivo, eles vão escrevendo na própria consciência a lei de Deus, que é o conhecimento que se escreve na memória, na estrutura interna do espírito, na medida em que ele vai aprendendo. Então, ele vai escrevendo em si ou na sua consciência a lei de Deus ao longo do tempo. Claro, se você pega um espírito já bastante maduro, que já aprendeu a lei de Deus, é claro que a lei de Deus já está na sua consciência e ele, portanto, tem o remorso, o arrependimento todas as vezes que ele contraria essa lei. Então, eu diria, você pode interpretar o é escrita ou está escrita, dependendo de como você dirige a pergunta. Não, perfeita. Então, se a pergunta é dirigida aos homens, espíritos encarnados já maduros, o é pode se encaixar.
o pode se encaixar, já está escrita na consciência dele. Se, por outro lado, essa pergunta é dirigida a todos os espíritos, no sentido de você entender o processo de conhecimento da lei de Deus, eu prefiro interpretar onde é escrita a lei de Deus. Ela é escrita na consciência do espírito ao longo de suas diversas existências corporais, na medida em que ele vai aprendendo, adquirindo experiência, ok? Não, perfeito, perfeito mesmo. Uma outra que está relacionada a... essa veio pelo chat, veio pelo WhatsApp, perguntando sobre as leis morais. Você poderia discorrer alguma coisa sobre as leis morais? De novo, eu pergunto ao nosso internauta aí, né, que está nos acompanhando, que para aprofundar o assunto ele deve recorrer lá ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, no primeiro capítulo, onde Allan Kardec divide as leis de Deus ou morais em dois grandes grupos. As chamadas leis físicas, que regulam o mundo material, o mundo corporal, a matéria não pensante, e as leis morais, que regulam a vida moral, ou seja, a vida do ser pensante, que tem livre-arbítrio, que faz escolhas, que tem desejo, que tem vontade. Então, as leis morais regulariam a vida do homem como ser pensante, enquanto ser pensante, seus desejos, sentimentos, ações, condutas, e as leis físicas regulariam as relações da matéria bruta. Então, ambas são leis naturais. Então, as leis morais seriam um subconjunto, para quem é matemático, do conjunto das leis naturais, ou uma parte das leis naturais, e eu diria até a parte mais importante durante a vida no mundo de provas e expiações, porque é mais importante você conhecer o que regula a vida da alma do que você conhecer o que regula a vida da matéria. Eu estou dizendo o mais importante, não estou dispensando a importância de conhecer as leis que regulam a matéria. Estou dizendo que é mais importante. Então, se o indivíduo não tem oportunidade de adquirir ciências, estudar as leis do mundo corporal, por falta de recursos, ou porque não tem desejo nem vocação, que ele não descuide das leis morais, porque são essas leis morais que vão permitir a sua felicidade futura ou a sua infelicidade. Por isso, elas são muito mais importantes do que as próprias leis chamadas físicas ou materiais, ok? Ok, perfeito. Seguindo ainda no chat, a Antônia Nascimento, ela faz uma pergunta muito... Seguindo esta lógica, então a felicidade só existe no plano espiritual? Claro que não. Veja, as leis de Deus não regulam somente a vida espiritual, mas também a vida corporal. Por isso que eu disse que a verdadeira felicidade consiste no homem cumprir as leis naturais, todas elas, as que regulam a vida do corpo e as que regulam a vida da alma. Então, você pode ter uma felicidade relativa possível na Terra quando você vive ambas. Por isso é importante a vivência de ambas. Por exemplo, você não pode desrespeitar aquilo que as ciências do mundo lhe oferecem como garantia de sua saúde, da harmonia do seu corpo, para evitar doenças, para evitar uma série de problemas. Você não pode desprezar a ciência econômica, as diversas outras ciências que lhe ajudam a ter uma vida social mais equilibrada, mais feliz. Então, as leis de Deus regulam tudo isso. Então, a felicidade já começa aqui, quando você vive essas leis naturais como um todo, não apenas as leis morais, mas também as leis que a ciência lhe permite conhecer. Então, por isso que a definição da verdadeira felicidade não se dá apenas pelas leis morais, mas também pelas leis naturais como um todo, não apenas aquelas que regulam a vida do espírito. Por outro lado, veja, aqui na Terra, você sempre terá momentos de dificuldades, de dor e sofrimento. Por quê? Porque essa matéria é grosseira, ela adoece necessariamente, você morre necessariamente. Então, mesmo esta felicidade
está aqui, ela é uma felicidade de curta duração, ela tem um termo, ela tem um fim. Por isso a importância de se preparar não só para ser feliz aqui, é mais importante se preparar para ser feliz após a morte do corpo, onde também você poderá passar muito mais tempo do que aqui. Se você fizer bom uso das leis naturais na Terra, você poderá demorar muito mais tempo para ocupar corpos materiais, e você poderá ficar muito mais tempo no mundo espiritual, porque você aprendeu já bastante aqui, você teria que esperar que o planeta te desse uma outra oportunidade, ou que você precisasse de uma outra oportunidade. Isso pode significar mais tempo do lado de lá. Não significa necessariamente mais tempo, mas pode significar mais tempo. Se você vai ter que viver mais tempo lá, é melhor você estar se preparando para ser mais feliz lá. É comum a gente encontrar espíritos que vivem 80 anos aqui e milhares de anos na vida espiritual. Se ele se preocupou só com a felicidade aqui, ele pode ter tido uma felicidade relativa aqui por 80 anos. E depois? Ele vai passar 1000 anos? De que jeito? Então, daí a importância das leis morais que regulam a vida do espírito, seja na Terra, seja no mundo espiritual, ok? Perfeito. Sempre Cosme, sempre sendo Cosme. O Gilberto também tem uma pergunta interessantíssima também relacionado à tua fala inicial. Gilberto, gratidão pela sua presença, pela sua participação. Em um mundo de sofrimentos como o nosso, como um ser que reencarna no meio adverso pode conquistar a felicidade, já que a maior parte da sua preocupação é a própria sobrevivência? Gilberto, gratidão, viu? Muito boa a pergunta, e de fato ele coloca um problema real. Se você tem prático, né? Um problema real muito sério, em comunidades muito pobres, onde a sociedade vive em clima de conflito, de guerra, de luta permanente para garantir a sobrevivência mínima, é o que a gente encontra hoje em algumas comunidades na África, para citar um exemplo concreto, para que eu não erre um exemplo, há comunidades na África em guerra permanente, em lutas entre tribos, com dificuldades de sobrevivência terríveis, a gente sabe disso, a gente acompanha pela imprensa, pessoas tentando ajudar, pessoas tentando, de alguma maneira, levar algum conforto, milhares de crianças morrendo de fome, por desnutrição, é uma situação muito grave. Então, um indivíduo que está no lugar desse, numa condição dessa, é claro que ele não cumpre aquela condição mínima que eu citei ali, que Kardec coloca na pergunta 922, que os espíritos chamam de não ter as necessidades básicas da vida material atendidas. Por outro lado, sabemos que esta foi uma escolha do espírito ao encarnar. Ninguém cai de paraquedas por acaso em determinado contexto. A gente sabe pelo Espiritismo que as experiências de expiação, e aí estamos diante de uma experiência de expiação, que também é prova, elas são escolhidas pelos Espíritos como necessidade de aperfeiçoamento e de progresso. O que se essas pessoas conhecessem o Espiritismo, elas poderiam fazer? Era viver esse contexto com resignação. Ou seja, passar por aquela experiência difícil, confiando em Deus, sabendo que ela não está sendo, que Deus não está sendo injusto com ela, que de alguma forma ela precisou escolher aquele contexto. Então, cabe a ela viver esse contexto, claro, tentando sair dele, fazendo o que é possível para enfrentá-lo, mas sem jamais abandonar a virtude da resignação. Sem jamais reclamar, lastimar, maldizer a vida, porque aquela foi uma experiência que ela escolheu. Então, se ela dispusesse do conhecimento espírita, ela poderia ter uma compreensão de que mesmo nesses contextos em que a felicidade material se coloca quase como impossível, o consolo espiritual é possível. Ao orar a Deus, ao praticar a resignação, ela vai encontrar o suporte necessário dos bons espíritos, do seu anjo guardião, para lhe dar forças para viver essa experiência difícil.
difícil, mantendo a confiança em Deus, buscando mudar os seus sentimentos, as suas emoções, para os melhores sentimentos possíveis, e embora sabemos da dificuldade que a pessoa está enfrentando. Então, a gente não pode desconsiderar esta dificuldade, ela é um fato. Mas também o conhecimento espírita daria a esse indivíduo, pela certeza que o conhecimento espírita coloca da vida futura e da justiça de Deus, que ela deve aceitar isso com resignação, buscando enfrentar, buscando sair do contexto, sem se queixar, sem se lamentar, procurando pela prece pedir as forças necessárias para enfrentar o contexto, ok? Ok, perfeito mais uma vez. Lá até a Teofana, ela concorda, perfeita lá, perfeito. Nós temos aqui outros grupos que mandam através, não do nosso chat, mas uma pergunta muito legal. O Allan Kardec Veloso, ele pergunta, Cosme, o espírito evolui do átomo ao arcanjo? Ele faz uma pergunta, né, uma interrogação. Mas o átomo não é matéria? Faz outra interrogação. Não é um problema de tradução? Ou a matéria, átomo, se torna um espírito? Outra interrogação. Allan Kardec Pita Veloso, de Itanhaém, São Paulo. Grato pela sua pergunta. Eu pediria ao Allan que abrisse lá a Kardecpédia, na pergunta 540 de O Livro dos Espíritos, onde está exatamente essa frase, para que a gente possa olhar a frase tal como Allan Kardec, aliás, os espíritos que responderam, a colocam. Eles dizem assim, ó, é assim que tudo se serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, veja, o que os espíritos afirmam é o encadeamento de tudo na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ele não está dizendo que o arcanjo foi átomo. Ele está dizendo do encadeamento dos fenômenos naturais, e não que o arcanjo tenha sido matéria. Em algumas traduções, ao invés de pelo átomo, colocaram por ser átomo. Aí há um erro de tradução. O arcanjo não foi átomo. Então, pelo átomo não é por ser átomo. Significa que o processo evolutivo do espírito se dá de tal maneira que todos os reinos da natureza se interligam, mas não que o espírito tenha sido matéria que depois virou espírito. A origem do espírito e sua ligação com a matéria, a sua ligação do ponto de vista da sua natureza é totalmente desconhecida. Por quê? Porque os espíritos, como Kardec, preferiu partir do que a gente chama de um dualismo entre dois elementos, a matéria e o espírito. Não porque o espiritismo já disse que é impossível que matéria evoluísse para virar espírito. Não é isso. É que são dois conceitos distintos, que está longe da nossa capacidade de razão tentar ligar esses conceitos. Então, o chamado monismo de substância, para usar uma linguagem técnica da filosofia, de que existiria uma substância só que dá origem a tudo, isso é uma hipótese metafísica, que Kardec nem os espíritos vão fazê-la, porque está além da capacidade da razão entender. Então, Kardec diz assim, nós vemos duas coisas, uma matéria destituída de inteligência e um princípio inteligente que independe da matéria. Então, vamos partir daí, como dois elementos distintos. Se há pontos ou não de contato entre ambos, diz Kardec, desconhecemos. Está além dos limites da nossa razão responder. A gente pode tomar hipóteses metafísicas. Há pessoas que tomam hipóteses monistas, dizendo que tem uma coisa só. Há outros que são dualistas. Há outros que tomam outras hipóteses. Allan Kardec e os espíritos partiram daquilo que a gente consegue começar a entender. Existe, como ele diz, matéria que não pensa, alma que pensa. Vamos tomar esses dois como sendo distintos e começamos a estudá-los a partir daí. Se antes disso ambos eram uma coisa só, isso é uma hipótese metafísica, uma especulação que a gente não pode fazer sem correr o risco de estar apenas indo além dos limites da razão. Eu prefiro, como Kardec teve também um bom senso, de não ir além desses limites. Essas questões de origem e princípio chegam no momento
em que a razão humana não consegue responder. Então, não trate dessas questões, não perca tempo com essas questões. Os Espíritos recomendam, tem algo mais importante que toca mais de perto para nós mesmos. Veja na questão 14 de O Livro dos Espíritos. Há coisas que nos tocam mais de perto, a começar por nós mesmos. É mais útil resolver os nossos problemas morais do que tentar penetrar no que é impenetrável. Então, resumindo, esta frase aí que o nosso internauta levanta, ela está corretamente colocada pelos Espíritos, e desta frase não se permite inferir que o arcanjo foi átomo. Se permite inferir um processo de encadeamento evolutivo do universo que vai do átomo ao arcanjo. Mas de que maneira esse encadeamento se dá, a gente ainda está longe de poder compreendê-lo com a nossa razão limitada, ok? Não. Olha, agradeço o Veloso, tá lá de Itanhaém, que nos acompanha. A Raquel fez uma pergunta, Cosmo, mas eu acho que se você já destrinchou ela, da questão do está e do é lá. Mas acho que já foi, viu, Raquel? Já foi, sim. Eu ouvi aqui no chat o pessoal falando assim, por isso que a gente tem que fazer o bem. Tem que sempre fazer o bem. E aí, pegando esse gancho aí, eu queria te perguntar, Cosme, qual a diferença entre fazer o bem e ser virtuoso? Tem diferença ou não? Diferença fundamental. Aliás, é essa diferença que a gente precisa compreender e praticar, porque muitas vezes, por não compreendermos nem praticarmos essa diferença, a gente se decepciona após a morte. A gente chega do lado de lá, achando que está muito avançado espiritualmente, e a gente perde a ilusão e reconhece que ainda não avançou muito. Por quê? Porque fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Mas a gente pode fazer o que está de acordo com a lei por vários motivos diferentes. E às vezes esses motivos é que nos denunciam. Por exemplo, eu posso tratar bem você, Ale, se eu estou interessado em ganhar alguma coisa de você, ou se eu dependo de você de alguma maneira. Aquele doce lá ou não? Exatamente. Você, eu vejo que eu posso ganhar algo, aí eu sou agradável com você. Eu ajo bem com você, eu cumpro a lei de Deus com você. Mas se você pisar na bola comigo, eu já deixarei de cumprir. Ou seja, se eu faço o bem motivado por interesses, pensando no que eu vou ganhar, ou no que eu vou o que eu não vou perder, ou que se eu vou para o céu, ou se eu vou para o inferno, eu estou fazendo o bem. É melhor isso do que fazer o mal. Eu sempre digo, é melhor sempre fazer o bem do que fazer o mal. Mas esse fazer o bem motivado pelo interesse é uma condição somente necessária, mas ela não é uma condição suficiente para o salto evolutivo. Para que eu possa dar o salto evolutivo, eu preciso fazer o bem desinteressadamente. Fazer o bem desinteressadamente é o que caracteriza o que se chama virtude. A virtude é mais que o bem, é o bem desinteressado. Aí você pergunta, mas por que é preciso ser virtuoso? Para que eu nunca volte a fazer o mal. Porque enquanto eu faço por interesse, quando o meu interesse for contrariado, eu correria o risco de deixar de fazer. Porque, na verdade, o que me movia era o interesse. O interesse mudou, a ação mudaria. Para que eu haja sempre no bem e nunca deixe de agir no bem, só tem um jeito, quando eu conquistar a virtude. Na hora que eu conquisto esse estado virtuoso, o bem, a ação no bem se torna a minha própria essência, a minha segunda natureza. Você faz o bem sem pensar no que vai ganhar ou no que vai deixar de perder. Então, isso é importante, porque se eu faço isso, eu dou um salto, eu saio da terceira ordem dos espíritos imperfeitos e vou entrando na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos. E essa diferença pode parecer pequena, mas ela é fundamental. Muitas vezes, na vida social, nós só fazemos o bem por interesse. E aí a gente desencarna, eu não fiz nenhum mal, acho que vou chegar lá, eu vou chegar lá como espírito imperfeito.
Um pouco melhor, porque se eu não fiz o mal, eu não vou espiar o mal que eu não fiz, mas eu não vou descobrir que eu ainda tenho um percurso longo para fazer, que é conquistar a virtude. O Espiritismo deixa isso muito mais claro. Kardec faz questão de dizer que não é só fazer o bem, é o que move a minha ação, os motivos que me levaram a fazer o bem. Por isso, os bons espíritos fazem o bem, mesmo tendo que encarnar num mundo de provas e expiação, como a Terra, tendo que sofrer da nossa inveja, da nossa perseguição, da nossa maldade, e continuam fazendo bem e nos amando, mesmo só recebendo em contrapartida dores, sofrimentos, agressões. Como é que eles conseguem? Porque o bem se tornou sua segunda natureza. Eles não estão fazendo para ganhar nada, eles estão fazendo o bem pelo bem. Por isso, o bem se tornou o quê? Definitivo no seu modo de ser e de agir. Daí a importância no Espiritismo para compreender essa diferença. Daí outro elemento importante, se você faz o bem pensando no salário, no que você vai ganhar, você não está sendo virtuoso. Então, muito cuidado para não falar assim, vou fazer o bem para ganhar mais isso, mais aquilo, tudo bem, é melhor do que fazer o mal. Mas não seja convencido, você ainda não entendeu o que é ser virtuoso, ok? Não, perfeito. E relacionando a tua fala, a nossa querida Raquel tem uma pergunta interessantíssima. Vamos lá, Raquel. O materialista virtuoso teria ainda mais mérito do que um espiritualista? Não, Raquel. Obrigado, Raquel. Se eu me prendo exatamente nas palavras, seja a virtude praticada por um materialista ou para um espiritualista, desde que sua ação seja de fato virtuosa, é irrelevante. Porque não foi a crença que o motivo de sua virtude. Se fosse, não seria virtude. Então, se ele é virtuoso, seja materialista ou espiritualista, a virtude tem o mesmo valor para ambos. Porque para ser virtude tem que ser desinteressada. Agora, é claro que se o espiritualista faz o bem, usando de sua crença, fazer o bem, porque a vida continua, Deus vai me dar do lado de lá um lugar bonzinho para eu viver, eu vou para o céu, então... mas isso ele não está sendo virtuoso, ele está fazendo o bem por interesse. Então, é um espiritualista fazendo o bem por interesse, e não um espiritualista fazendo o bem como virtude. O materialista que faz o bem por interesse, também há materialistas que fazem o bem por interesse, de poder, de orgulho, de vaidade, de ganhos, e há aqueles que fazem o bem também de forma natural, porque acham que o bem deve ser feito. Há materialistas que são virtuosos, mas Deus não leva em consideração a crença, Deus leva em consideração a virtude ou o vício. Se tem virtude, venha de qual crença vier, não vai fazer diferença perante as leis de Deus. Fora da caridade não há salvação. Não é fora de nenhuma doutrina ou de nenhuma crença. É fora da virtude. A caridade é a representação, ou a síntese das virtudes. É fora da virtude que não há salvação. Não é fora da crença ou de qualquer conhecimento. Ok? Não, perfeito. Relacionando ainda com a sua fala, o nosso querido Rui, presente, obrigado, viu, Rui, pela sua presença. O interesse em agradar a Deus nos melhorando moralmente? O interesse em agradar a Deus nos melhorando moralmente? É isso? Eu tento dizer um pouco isso no meu livro. Quando a gente fala a noção de interesse, é claro que toda ação, mesmo a virtuosa, tem um chamado interesse genérico. Por exemplo, é nobre que o espírita, por exemplo, para citar o exemplo do conhecimento espírita, que ele tem interesse de progredir. Então, é muito nobre esse interesse, que ele deseja se esforçar ao máximo para ser virtuoso. Então, esse interesse de querer fazer o bem ou de ser virtuoso é um interesse nobre. Mas, para ser virtuoso, o motivo que o levou a ser virtuoso ou agir de forma virtuosa foi outro. Então, é importante ter essa distinção. Então, não é um chamado desinteresse absoluto que se fala quando a virtude é o bem desinteressado. É o chamado interesse relativo. É o interesse específico que move a ação virtuosa. Porque toda ação
por ter fins e meios, isso caracteriza uma ação, toda ação tem um fim a ser alcançado e um meio a ser utilizado, você tem o interesse genérico de que os meios sejam alcançados a partir pelo fim. Então, não é essa noção de interesse genérico que está presente em qualquer ação. É uma noção restrita de interesse, de desinteresse, que se opõe ao chamado interesse pessoal, em detrimento do interesse geral, do bem comum. É esse interesse pessoal que a noção de desinteresse ataca. Quando você está motivado por ganhar algo para si, sem exatamente pensar nas consequências para os outros, ou seja, você está muito motivado no cálculo que você faz do que ganha, o que vai perder. É isso que os espíritos querem afastar e que os filósofos, a partir de Kant, tentaram definir como desinteresse. Então, não é o interesse geral, absoluto, que se quer combater com o desinteresse. Esse interesse, do jeito que você colocou, genérico, que a pergunta colocou, o interesse de se melhorar, de progredir, de avançar, é um interesse nobre, e esse não interfere na prática da virtude. Pelo contrário, ele favorece o exercício do indivíduo para buscar o desinteresse na própria conquista das virtudes. Então, a palavra desinteresse não pode ser interpretada no sentido de que não há interesse algum, não é isso, não é desinteresse absoluto. É que não há interesse pessoal calculado ou obtido a partir de um raciocínio sobre o que eu vou ganhar ou perder na prática daquela ação, ok? Então, não se proíbe o interesse em geral, ok? Uhum. Não. Lembrando que, viu, o Cosme aqui está falando da questão 14, 920, 922, né, 621 e tudo mais. Para quem quiser acompanhar, basta entrar aí no navegador www.kardecpedia.com.br, lá você vai ter todas essas questões. Ou também agora tem na versão app. Você pode ir lá no App Store ou lá no Google Store, lá, que você vai ter esse aplicativo que você pode consultar na hora. Então, você pode acompanhar muito bem a live e ir checando as questões. Que nem agora eu vou colocar uma pergunta do nosso querido Fábio Fadel, de São Paulo, meu grande irmão e amigo. Cosme, os espíritos na questão, olha lá, pode pegar o app lá e já colocar, ó, 798, disseram para Kardec que o espiritismo se tornaria uma crença geral e que marcaria uma nova história da humanidade. Qual o seu pensamento sobre esta afirmação? Obrigado, Fábio, por tudo. Eu acho que a afirmação é absolutamente correta, por uma razão muito simples. A verdade um dia se tornará geral e universal. A proposta espírita se baseia, na verdade, acerca de como é o espírito, sua natureza, seu destino, etc. Essas verdades que constituem o espiritismo, por serem verdades, são universais, e um dia será do conhecimento de todos. Como, por exemplo, hoje a gente tem aí com as verdades básicas da aritmética, que, obviamente, não é ainda de conhecimento, porque ainda tem pessoas, lamentavelmente, que não foram alfabetizadas, que não tiveram as noções mínimas de aritmética. Mas um dia, numa sociedade mais justa, todos terão esse conhecimento dessas verdades básicas, por exemplo, da lógica e da aritmética. Então, uma verdade, cedo ou tarde, se a gente confiar naquilo que o Espiritismo nos coloca, que o universo é regido por leis, Deus é sábio e justo, cedo ou tarde a todos os espíritos é dada a oportunidade de conhecer as verdades, em especial as verdades que o Espiritismo coloca, porque são as verdades acerca daquilo que o próprio Espírito é. Então, eu diria que isto é uma afirmativa correta. O que a gente não pode é, a partir daí, imaginar que isso vai acontecer daqui a 50 anos, 100 anos, 500 anos. Não dá para a gente prever quando isso acontecerá. Veja, mesmo hoje, como eu citei, exemplo da aritmética,
aritmética básica, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas que ainda não adquiriram esse tipo de conhecimento, ok? Então, pode ser que demore muito tempo para que o conhecimento espírita se torne uma crença geral em todo o planeta, mas vai acontecer, porque é uma lei, é o conhecimento de uma lei natural. Cedo ou tarde, os homens são levados a estudar e conhecer as leis naturais, ok? Não, perfeito. Fábio, espero que tenha atendido a sua pergunta. Nós temos uma pergunta aqui, o quase passou em branco, agora que eu vi ela, do William Lopes, sobre a questão da felicidade. Se a consciência tranquila traz a felicidade e depende do conhecimento evolutivo das leis divinas que vai sendo escrita, então, espíritos que sabem menos seriam mais felizes em sua ignorância? Ou seja, quanto mais sabemos, mais difícil ser feliz? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Acho que é isso que o William quer falar. Obrigado, viu, William? Obrigado, William. Muito boa a pergunta do William. É só lembrar o seguinte: as crianças, por exemplo, do ponto de vista delas, são mais felizes com as poucas necessidades que às vezes têm, quando elas estão curtindo os seus brinquedos e as suas brincadeiras, quando você compara, às vezes, com um adulto que vive com tensões, ansiedades, preocupações de sobrevivência que a criança, às vezes, ainda não está vivendo. Quando Kardec pergunta sobre, por exemplo, aqueles que viveriam no estado de natureza, que era uma visão bem antiga, lá clássica, de viver uma vida mais próxima da vida natural, sem criação de ciência e tecnologia, buscando apenas aqueles prazeres mais simples, os espíritos respondem, bom, é a felicidade do bruto. Então, do ponto de vista da pessoa, pode ser que se ache um pouco mais feliz. Mas como ela é um ser que deve progredir e aprender em todas as dimensões da vida, ela vai descobrindo, como as crianças acabam descobrindo quando vão amadurecendo, que outras felicidades se tornam para ela um desejo de conquista. Ela quer alcançar estágios cada vez mais avançados de felicidade, até atingir o estado pleno de felicidade, que seria alcançado no estado de espírito puro ou perfeito. Claro, então, que para responder o William aqui, do ponto de vista dessas pessoas, é claro que elas provavelmente se sintam muito mais felizes. A gente, de vez em quando, não tem vontade de dizer, puxa, lá quando criança eu era feliz e não sabia. Sim. Bem, a gente até pode dizer isso. Mas como o espírito não foi feito para ter uma felicidade tão pequena, ele foi feito para ter uma felicidade plena, muito maior, um estado de espírito puro, de conhecer a verdade, de não ter paixões, etc. Mas mesmo essa criança, mesmo esse indivíduo nesse estado, ele tem momentos de frustração, olha lá. Ele tem momentos que seus desejos não são atendidos, o que mostra que ele não está no estado pleno. Ele parece estar mais feliz, mas ele sai rapidamente desse estado que parecia ser uma imobilidade na felicidade ou uma felicidade plena, e ele vai descobrindo todo dia momentos de frustração, desejos não atendidos, paixões que surgem. Ou seja, não é bem assim. O espírito pode julgar que é mais feliz no começo, mas na medida em que ele vai aprendendo, ele vai descobrindo níveis de felicidade cada vez mais intensos e profundos, mais grandiosos, e isso leva constantemente ao progresso. O progresso é inerente à sua natureza. E a apenas só poderia ser alcançada, ou só poderá ser alcançada nesse estado de espírito puro. Até lá, nós vamos ficar querendo aumentar a nossa felicidade ainda. Não, perfeito, Cosme. Nós falamos, né, você falou sobre a questão da felicidade, da questão da moral, da virtude, né, de ser virtuoso, né, não só fazer o bem. Qual que é o papel, Cosme, da ação moral nessa construção da verdadeira felicidade? Como que é esse processo, essa construção? Muito bom, Ale. Veja, o que acontece conosco, espíritos imperfeitos, né? O que caracteriza o espírito imperfeito? O espírito imperfeito não é caracterizado apenas por não ter conhecimento suficiente, ainda ter muito que aprender no plano do conhecimento, das ciências, das filosofias, das artes, etc. Mas o que mais caracteriza o imperfeito são
as paixões exercem sobre ele. Então, o ciúme, a inveja, a mágoa, a tristeza, a raiva, o ódio, são essas emoções, ou as chamadas paixões, porque elas decorrem ainda da nossa imperfeição e de recebermos a influência da matéria, são essas paixões as verdadeiras causas das principais infelicidades do homem. Né? O indivíduo invejoso não tem sossego onde ele estiver. Onde estiver, ele é incomodado por uma notícia, ele é incomodado pela presença de uma pessoa que está numa situação melhor, ele se incomoda com o bem alheio onde ele estiver. O indivíduo ciumento, ele carrega o ciúme com ele o tempo todo. A raiva, o ódio, todas essas emoções ruins, os principais motivos de intranquilidade, de falta de paz, de tristeza, e tudo mais associado a essas paixões. Então, qual é o papel da ação moral? E das leis morais? As leis morais nos fornecem orientações de como eu posso agir diariamente para dominar e vencer essas paixões. Esse é um grande papel. Como é que eu combato a inveja? Como as leis morais podem me ajudar a combater a inveja, a vencer a inveja, a deixar de ser invejoso? E como a ação moral, para ser virtuosa, e qualquer ação virtuosa é hábito, aí eu vou ter que praticar essas leis morais que me ajudam a combater essas emoções diariamente, constantemente, até que elas vão se tornar um hábito. Imagina, para pegar um exemplo de talvez uma das piores paixões humanas, isso que até os clássicos, né? Os clássicos costumavam colocar a inveja como pecado capital, os clássicos da religião, os grandes teólogos, pensadores religiosos, a inveja como um pecado capital, dada a gravidade dela, até filme aí existe sobre os 7 pecados capitais. Verdade. Que a inveja, ela causa não só para o indivíduo que a possui um estado triste de infelicidade, como ela leva o indivíduo a ações terríveis, ações contrárias à lei de Deus. Ele agride, ele ofende, ele denigre, às vezes ele faz maldades com outras pessoas, dado esse estado em que ele se encontra. Quantas pessoas rebaixam outras, prejudicam outras, atrapalham a vida dos outros por pura inveja. Não é porque as pessoas lhe fizeram algum... Ela não está dando troco por um mal que ela recebeu. O bem do outro lhe incomoda tanto que ela quer que ele deixe de ter aquele bem, que ele deixe de se sentir bem, que ele deixe de ser a pessoa de sucesso que ele é. Então, veja, o objetivo, então, do conhecimento dessas leis morais é que norteiam ações diárias de como eu devo proceder para combater esses sentimentos. Por isso, a visão espírita de moral é uma visão de uma moral prática, que me ajuda no dia a dia. Por isso, a importância de estudar as leis morais que Kardec apresenta, de mergulhar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde exemplos mais práticos são colocados, para que você possa traçar estratégias diárias de realização do bem que se opõem a essas paixões ruins. Então, aí veja esse trabalho, viu, Alê? De formiguinha, em que dia a dia você vai praticando uma lei moral, porque a prática dessa ou daquela lei moral leva você a combater a inveja. Por exemplo, você vai deixar de falar mal de alguém? É fácil falar, mas quando aquela pessoa é motivo de sua inveja, a sua língua coça. Sua vontade de aumenta. Aí é hora de usar uma lei moral para dizer para você mesmo: cale-se, não julgueis, respeite o outro, não se meta na vida alheia. Então você vai praticando isso todo dia. Não é fácil praticar, a gente sabe, todo mundo sabe. Cada um sabe onde o calo dói, né? No pé, né? E você percebe a dificuldade de enfrentar cada um dessas paixões. Então, eu diria que esta é a principal
deveria ser o objetivo da nossa vida na Terra. Usar do conhecimento das leis naturais para botar em prática uma série de ações morais contrárias a esses vícios morais, a essas paixões ruins, ok? Eu sempre falo, Cosme, que você brigar com o próximo, né, com um terceiro, é muito simples. Você pode bater, apanhar algum pouco, beleza. Agora, você olhar no espelho e brigar com você mesmo é muito difícil. É um exercício diário muito difícil. Para citar um exemplo concreto, olha aí, você é uma pessoa que está fazendo um belíssimo trabalho de divulgação do espiritismo pelo seu canal, pelo Facebook, etc. Tal. O que aconteceria com o invejoso? Assistiria e começaria só a botar defeito no que você faz, que é o tipo do invejoso. Ele começa a botar defeito em tudo que vê. Tudo que vê, ele bota problema. Tudo que vê, ele questiona. Tudo que vê, ele vê o mal. Por quê? Porque está incomodando o sucesso do outro. O cara está incomodando. Aí começa, mas o Alê não fala bem, o Alê não sei. Peraí, o Alê não é perfeito? Acorda! Veja as coisas maravilhosas, as coisas boas, o resultado. Não, mas o invejoso não consegue ver, como naquela metáfora, ele não vê o lírio crescendo num cadáver. Ele só vê o cadáver e o odor do cadáver. Ele é incapaz de ver as coisas boas que estão nascendo ou que estão sendo produzidas. Então, essa é uma característica do invejoso. Não é só esta, mas essa é uma delas. Não. E aí, isso é difícil, porque ele não consegue segurar a boquinha. Alguém vem falar para o invejoso, olha, assisti lá o Alê, o canal dele, foi ótimo. Aí o invejoso, mas... Você já viu? Ih, caramba, ele está incomodado, o sucesso do Alê está incomodando. Então, eu peguei esse exemplo porque é um exemplo real. E isso a gente os bens materiais, quando a gente vê alguém conquistando, por prestígio, por sucesso das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado de se preocupar menos com a vida alheia e mais com os nossos defeitos. E ser útil às outras pessoas, realçar aquilo que há de bom nelas, procurar colaborar com elas e não criar zonas de atrito, de fofoca, de maledicência. Tudo isso é o resultado da inveja. Veja por que a inveja é um pecado capital. Ela faz um desastre, ela atrapalha o bem a ser realizado, ela dificulta a ação boa das pessoas, ela vai criando um clima de animosidade, de divergência, de briga, de confusão, enquanto todas aquelas pessoas bem intencionadas poderiam se dar as mãos realizando muito mais em conjunto, cada um com seus defeitos, nenhum de nós é perfeito, né? Então cada um tem lá seus defeitos, mas se tem a inveja sob controle ou não a tem, os resultados seriam muito melhores para todos nós. Perfeito. Daí a importância da gente identificar do vício moral, praticar diariamente para vencê-lo. Olha, não é à toa que eu te admiro, tá vendo? Aliás, é uma curiosidade, nem o Cosme sabe, nem a Lília. O Cosme, vocês que nos acompanham, são todos amigos aqui do canal. O Cosme já foi motivo de briga afetiva entre namorados, eu e minha namorada. Pô, você tá ouvindo o Cosme de novo? Você ouve mais ele do que eu. Você podia ter respondido para ela que eu tenho muito pecado para pagar, eu tenho que aguentar ele. Agora vocês entendem, agora vocês vão me entender o porquê. A Maria Andretta tá perguntando no nosso chat, Cosme, que é da sua formação acadêmica. Cosme, além dos ensinamentos dos espíritos superiores, Kardec também agregou ideias de algum filósofo para abordar essa temática da felicidade? Maria Andretta, obrigado pela presença e participação, querida. Eu diria que sim, não de algum, mas de muitos. Na verdade, a verdade que vários filósofos colocaram ao longo do tempo, ela não é patrimônio de ninguém, nem deles. Qualquer verdade está presente em outras verdades que, de alguma forma, dependam dela. Então, eu diria que, se você observa as obras de Kardec, aí tem verdades que foram estabelecidas ao longo de muito tempo. Desde os filósofos antigos, não é à toa que Kardec começa o Evangelho segundo o Espiritismo, já lá na parte inicial do Evangelho, apresentando a doutrina de Sócrates e Platão, vocês vão lá e vão encontrar na parte inicial do Evangelho, em que ele vai fazer um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Aliás, eu aproveito aqui para fazer a propaganda lá no Kardec Play, ali começamos agora a série
Em Evangelho, né? Do Evangelho. E do Evangelho, nós estamos explicando o Livro dos Espíritos e questões filosóficas, agora começamos também a explicar essa obra monumental de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, há questões do Livro dos Espíritos em que os Espíritos chegam a citar a importância de estudar os filósofos, pensadores antigos, porque há neles fundo de verdade. Então, eu diria que sim, o conhecimento que os Espíritos e Kardec usam, por serem uma proposta de verdade, ele tem elementos de vários pensadores. Mas o que se pode dizer também é que Kardec não se prendeu a este ou aquele sistema filosófico, não se prendeu a este ou aquele pensador específico. Ele usou pinceladas de verdades que estão presentes em vários pensadores, mas não se pode dizer que Kardec seguiu Descartes, seguiu Kant, seguiu qualquer outro pensador estritamente falando. Ele usou elementos que estão nesses pensadores, afinal de contas, muitos desses pensadores apresentaram pinceladas de verdade, ideias que são verdadeiras e que, portanto, os espíritos superiores e Kardec iriam usar ideias que pertencem a vários. Mas eu diria que, por outro lado, você não precisa conhecer esses filósofos e pensadores para estudar o espiritismo. Essa é uma outra verdade que eu costumo dizer. Para estudar os princípios fundamentais, entender as leis morais e botá-las em prática, não precisa de nenhuma base psicológica, filosófica ou qualquer outra. Basta ter a vontade de aprender e o desejo sincero de botar em prática. Eu sempre falo, e a gente ouve muito aqui no movimento espírita, que a pessoa ela precisa ter uma formação acadêmica em determinada área para compreender melhor o espiritismo, pegando que seu final da fala. Isso é correto, Cosme? Para compreender os princípios fundamentais, aquilo que é necessário para o seu progresso moral, eu diria que não há necessidade nenhuma, nem de ciência, nem de filosofia. Mas, por outro lado, quem compreende, quem tem formação filosófica, científica, consegue aprofundar mais o texto. Eu costumo fazer a seguinte metáfora. A obra kardeciana e dos Espíritos, que Kardec e os Espíritos produziram juntos, aí essa monumental obra de 23 volumes, eu costumo fazer uma metáfora com um grande terreno cheio de riquezas e pedras preciosas. Para aquele que tem poucas ferramentas de estudo, é como a pessoa que mergulhasse nesse terreno para buscar pedras preciosas e riqueza apenas com as mãos. Como o terreno é muito rico e as pedras preciosas e riquezas estão até na superfície, a pessoa consegue recolher muitas pedras preciosas e riquezas com as próprias mãos, ou seja, com poucos recursos. Mas é claro, se além das mãos você usa escavadeiras, furadoras automáticas, sei lá, furadeiras automáticas, mecanismos de penetração no solo, no terreno, você vai conseguir extrair muitas outras riquezas que não estavam apenas na superfície. Ou seja, esses conhecimentos lhes são úteis para aprofundar o pensamento, mas não são necessários para que você conquiste aquelas riquezas fundamentais que já estão na superfície e que são suficientes para a sua transformação moral. Você não vai precisar, para a sua transformação moral, de ir além daquilo que você consegue com o pouco recurso que... Mas, é claro, isso não significa que você não possa aprofundar com os conhecimentos que possui. Então, é importante separar essas duas dimensões, viu, Ale? Para que a pessoa que está nos ouvindo não julgue assim, eu não tenho informação científica, eu não vou poder estudar, compreender e ver o espiritismo. Vai, e não use essa desculpa. Isso seria desculpa. Você pode, sim, ler os textos, aprender o fundamental desses textos, estudar com outras pessoas, sem que você tenha essa formação. E para aqueles que tenham e que gostam de ter, muito ainda poderá extrair desses textos, desse terreno de riquezas altamente rico e profundo, ok? Ok. Pergunto porque Kardec ele cita na revista, né, os operários de Lyon,
né, que muitos eram analfabetos, mas se reuniam em torno de um que saberia ler e explicar, e muitos eram, né, Kardec até elogiou, né, o conhecimento do espiritismo que eles tinham por serem analfabetos. Exatamente, porque as ideias fundamentais do espiritismo, elas são simples. Os conceitos morais e acerca dos espíritos são relativamente simples. E por serem simples, eles também são de fácil aplicação e de você extrair as consequências para a sua vida prática. Isso foi o cuidado dos espíritos de Kardec. Eu costumo dizer o seguinte, imagina, a ciência mais importante de todas, no meu entender, a filosofia mais importante de todas, no meu entender, é esta chamada espiritismo. Deus foi muito sábio de colocar algo que é fundamental para a felicidade da alma de uma maneira acessível a todos, para que ninguém pudesse pretextar que não poderia conhecer, pretextar ignorância, incapacidade para poder conhecer e viver. Então, veja a beleza. Por isso que Kardec não usa de linguagem hermética, fechada, não usa de terminologia sofisticada, não, nada mirabolante, nada que pudesse, evita qualquer tipo de tecnologia de algum sistema específico, seja psicológico ou filosófico. Então, você não precisa de nada desses conhecimentos para aprender a essência do espiritismo e viver. Então, a gente tem que agradecer a Deus, né, que fez uma doutrina para todos, independentemente das faculdades intelectuais que a pessoa possua. Veja como Deus é sábio, né? A melhor ciência para todo mundo, já que a física depende de muita matemática, a química depende de muita matemática e de física, e o espiritismo não depende de nenhuma outra ciência. Tanto que a Miriam Montini nos pergunta, Miriam, obrigado, viu, pela presença, pela participação. Professor Cosme, pergunta-se, se o indivíduo desconhece as leis naturais e por isso não as pratica, deve ser, também está sujeito às suas consequências? Ele poderia alegar essa ignorância a seu favor? Claro, as consequências do não cumprimento da lei, elas ocorrem necessariamente. Só que o grau de responsabilidade é que é relativo. Isso Kardec vai dizer já quando vai comentar aí no primeiro capítulo sobre a lei divina natural do grau de responsabilidade. Ele fala, ele usa um exemplo bem prático para todo mundo entender. O selvagem que se alimenta da carne humana é menos responsável que um homem civilizado que fizesse a mesma coisa. Ok? Mas ele não deixou de cometer o mal, ok? Só que a responsabilidade dele pelo mal cometido é menor. Assim é, se eu conheço menos da lei, eu sou menos responsável pelo mal que eu pratiquei. Mas se eu, por exemplo, quer seja por ignorância, quer seja por conhecimento, se o indivíduo, por exemplo, toma ácido sulfúrico, ele não pode impedir as consequências disso para o seu corpo. Seja ele tenha tomado por ignorância ou por conhecimento de causa, ele vai sofrer as consequências físicas disso. A dor e o sofrimento que daí decorre são consequências naturais do não cumprimento da lei. Só que o grau de responsabilidade pelo suicídio ou pela morte, se foi suicídio porque ele sabia que aquilo iria matá-lo, ou se não foi suicídio, mas o levou à morte porque ele não sabia, o grau de responsabilidade é que depende do conhecimento da lei. Um vai ser responsabilizado de maneira diferente da outra. Os dois podem ter morrido, mas o grau de responsabilidade pela morte vai depender do conhecimento que se faz da lei. Então, é importante separar essas consequências, que são decorrências naturais da lei, do grau de responsabilidade que vai fazer com que as futuras provas e expiações sejam escolhidas de acordo não apenas com as consequências, mas principalmente com as intenções, com o grau de responsabilidade, com o conhecimento que o indivíduo tenha da lei. Ok? Não, perfeito. A Rejane nos pergunta aqui pelo WhatsApp, Rejane Lúcia, diante das exposições acerca do egoísmo e as suas raízes obscuras, eu pergunto, como lidar de forma consciente com indivíduos com almas
ainda nesse estágio de aprendizado, sem causar tanto estragos na alma humana? Muito obrigado. Obrigado você, Regiane. Você conseguiu entender, Cosme? Entendi. Eu diria que, primeiro, a gente tem que se preocupar mais em como lidar com o nosso próprio egoísmo. Esse é o primeiro ponto. Porque o nosso próprio egoísmo é mais fácil da gente identificar, conhecer e tomar as medidas necessárias para enfrentá-lo. Eu sempre digo, muitas vezes a gente está muito preocupado em lidar com o comportamento alheio. Isso é fato, não estou desconsiderando a pergunta que foi feita. É fato que nós temos que lidar com as pessoas, que nós temos que nos relacionar com as pessoas, e que a gente tem que saber como lidar com elas e como relacionar com elas. Mas eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa lidar com os próprios vícios. Porque muitas vezes, ao lidar com as pessoas, nós botamos para fora os nossos vícios. Então, às vezes, eu não sei lidar com o egoísmo dos outros porque eu não sei lidar com o próprio egoísmo. E isso se reflete na minha conduta para com o outro. Então, eu diria que a gente tem que refletir muito em como a gente enfrenta, primeiramente, as próprias imperfeições, como eu ajo para enfrentá-las. Até porque esse esforço de enfrentamento das próprias imperfeições vão me ajudar a ter mais clareza de como traçar estratégias para ajudar os outros a lidar com os próprios defeitos, que é o nosso papel. Eu não posso impedir o outro de ser o que ele é, eu não posso julgar o outro de ser o que ele é, eu posso ajudá-lo a ser o que é, a não ser o que é, se aquilo que ele é eu vejo que é algo ruim. Eu posso até ajudá-lo a sair daquele estado. Mas eu só vou conseguir ter êxito se eu souber enfrentar o estado equivalente em mim mesmo. Porque se eu não sei lidar com o próprio egoísmo, dois bicudos não se beijam, como diz o ditado popular. Né? Eu terei grande dificuldade de lidar com o egoísta, porque eu também sou. Ele só pensa nele, eu só penso em mim. Tu imagina que confusão que não dá na discussão. Eu sou invejoso, vou lidar com o invejoso, eu sou ciumento, vou lidar com outro ciumento. Eu tenho mágoa, raiva, vou lidar com o outro que se magoa e tem raiva. É muito mais difícil. Então, eu apenas aproveito a pergunta aí para dizer que não é fácil realmente lidar com as imperfeições alheias, principalmente porque a gente ainda não aprendeu a lidar com as próprias. Não, perfeito. Falei para o pessoal, né, que nós temos a Kardecpedia, temos agora o app, né, e o Cosme, né, para aqueles que se interessam, se você entra lá no www.cosmimasse.com, o Cosme, ele oferece um curso, isso não é para só espírita, tá para todas as áreas, mas, porém, ele ajuda demais no estudo dos textos espíritas. Então, fica a dica, é um curso de lógica e argumentação, é fantástico, eu recomendo a todos, vai mudar a sua capacidade de reflexão, de leitura e de análise dos textos. Então, também fica uma dica aí para quem está perguntando sobre as questões do estudo. Temos uma pergunta do Marcos Vinícius, Cosme. Saiu um pouco do assunto, mas é interessante. Vamos lá. Marcos Vinícius, nosso querido amigo. Para muitos, comparar Kardec com outros autores é fazer o bem e propagar o espiritismo. Porém, para outros é falta de caridade? Acho que ele está perguntando, falta de caridade? Não aonde começa o bem nesse caso, é onde há o anátema. Consegue entender? Consegui. Muito boa questão. Eu diria que na obra de Kardec nós temos respostas para perguntas parecidas. O que a gente tem que perceber quando pretende fazer alguma comparação são as intenções que nos movem. Queremos fazer isso com que objetivo? Apenas de denegrir o outro autor? Ou a pessoa que adota aquela crença? Ou nós estamos fazendo isso de tal maneira a produzir esclarecimento, a produzir uma maior compreensão dos conceitos espíritas? Então, eu diria que a intenção é que vai ser o elemento que a nossa consciência vai nos julgar e que seremos julgados pela justiça divina.
Kardec comenta isso, os Espíritos respondem a Kardec quando ele pergunta sobre aquelas pessoas que querem divulgar o mal alheio, que querem divulgar alguma coisa ruim. E os Espíritos falam, mas qual é a intenção disso? Qual é a intenção por trás? Então, eu diria, não há nenhum mal em que a gente compare autores entre si, desde que a intenção que nos mova seja uma intenção de esclarecer, uma intenção de ajudar o outro, e não com a intenção, às vezes, por trás e que nos move, de dizer que sabemos mais, que o outro está errado, que o outro não entendeu, que o outro é mais ignorante. Ou seja, quais são as nossas reais intenções? Porque são as nossas reais intenções que vão nos dar o método, a maneira de fazê-lo. É simples. Se eu quero, por exemplo, se a minha intenção é denegrir o outro, eu vou fazer essa comparação de forma rude, de forma grosseira, faltando com a caridade. Se a minha intenção é educar o outro, é fazer ele perceber determinado conceito equivocado que ele adota, a forma de fazê-lo está escrita na pergunta 841 do Livro dos Espíritos, que vocês podem abrir aí e ler. Eu devo ensinar com brandura e persuasão. Então, se eu faço isso, quer dizer, se as minhas intenções são boas, elas vão ser os elementos para que eu encontre os melhores métodos e maneiras de fazer. Então, eu diria para aquele que perguntou, faltar com a caridade é o meu pior mal. O Kardec tem uma frase na Revista Espírita que vocês podem colocar aí no Kardec Play. Aliás, agora, o Kardecpedia tem uma funcionalidade que a Lília vai divulgar ainda, que ela ainda está em fase de teste, mas ela já está razoavelmente funcionando, que é a pesquisa por frase inteira entre aspas. Então, você pode botar uma frase entre aspas, lá na Kardecpedia, na lupa, no buscar, e ela vai tentar encontrar a frase tal como está escrita, exatamente nos mesmos termos. Então, vocês podem colocar lá na Kardecpedia uma frase em que Kardec diz na Revista Espírita o seguinte: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus do que os erros do coração. Olha que frase importante. O que é o erro do espírito? É o erro de conhecimento. Espírito aqui com letra E minúscula, não é espírito com letra L maiúscula. Kardec tomou todo o cuidado na escolha da forma de escrever. Espírito com letra E maiúscula somos nós. Espírito com letra é pensamento, conhecimento, ideia. Então, os erros do pensamento, traduzindo, pesam menos na balança de Deus que os erros do coração, embora textualmente esteja escrito, os erros do espírito, com letra E minúscula, pesam menos na balança de Deus do que os erros do coração. Explicando, se o indivíduo errou porque ele adota um texto, um autor que está equivocado, ele está cometendo erro de espírito. Se eu, para mostrar isso, sou rude, agressivo, faço isso com a intenção de abaixar, de denegrir, de falar mal da pessoa ou do autor, eu estou cometendo erros do coração. Eu estou errando mais que ele. Pesa mais na balança de Deus o meu erro do que o erro do outro. Então, é muito importante a gente saber as reais intenções de quem está querendo simplesmente comparar se é a intenção de denegrir ou se é a intenção de esclarecer e de ajudar. Cada um tem a consciência, e é a própria consciência que vai dizer para ele as reais intenções. Mas eu dei um método aqui. Quando as intenções são boas, elas nos motivam a buscar os melhores meios, os meios da brandura e da persuasão. Quando as intenções são más, elas nos induzem aos piores meios de agressão, de violência para com o outro, ok? Não, perfeito, perfeito. Relacionando a tua fala, vamos fazer uma síntese da live. A Rosana já fez uma síntese aqui, a Rosana de Oliveira Espila. Então podemos afirmar que Jesus alcançou a felicidade plena? Sim, desde quando atingiu o estado de espírito perfeito, que não sabemos quando foi, né? Quando encarnou na Terra já era espírito puro ou perfeito. Então, as dores e sofrimentos físicos de forma nenhuma interferiram na sua felicidade, que é um estado permanente de paz, de harmonia
perante as leis de Deus. Então, ele já era espírito perfeito quando encarnou, já era feliz plenamente quando encarnou na Terra, continuou feliz plenamente durante todo o processo de vida na Terra, já que não estava nem em prova nem em expiação, e continua plenamente feliz como espírito perfeito que é. Não, perfeito. Isso mesmo. O nosso querido Eric, meu amigo, seu amigo, nosso amigo Eric, ele está perguntando: podemos dizer que depende de nós mesmos alcançar rapidamente a felicidade plena? Há espíritos que inclusive caminharam no bem desde o princípio, enquanto a maioria foi pelo caminho do mal e vai demorar mais. Queria que o Cosmo tratasse um pouco sobre isso. Os espíritos que vão reencarnando e progredindo em linha reta? Muito bom, Eric. Conseguiu entender? Sim, muito obrigado, bom. Eric. Eu procuro no meu livro Espírito e Matéria abordar um pouco esse processo evolutivo que é descrito no Livro dos Espíritos por Kardec e também dentro do Livro dos Espíritos, também na escala espírita. Ele discute isso em várias outras questões e também na escala espírita, mostrando que Deus, na sua sabedoria, não nos fez voltados nem ao bem nem ao mal, no sentido de que não nascemos com tendência para o bem nem para o mal. Por isso fomos criados simples e ignorantes. Porque se Deus nos colocasse já voltados ao bem, faríamos o bem. Se tivéssemos colocado voltados ao mal, faríamos o mal. Quer dizer, o desejo do bem ou do mal é uma conquista do espírito ao longo do seu processo evolutivo, desde o momento em que ele foi criado simples e ignorante. E é ele que vai, pelas experiências adquiridas, fazendo suas escolhas de viver o bem e desejar o bem, ou de desejar o mal e viver o mal. E muitas vezes essas escolhas flutuam nos dois tipos de desejo. Ele tem ora desejo do bem, ora desejo do mal. É o que constitui o espírito que construiu em si essa categoria de espírito imperfeito, que não é a categoria original criada por Deus. A categoria original foi simples e ignorante. A categoria de imperfeito, que Kardec coloca, ou a ordem dos imperfeitos, que ele coloca na escala espírita, foi uma construção do espírito a partir do seu processo evolutivo, das decisões de seu livre-arbítrio. À medida em que ele foi aprendendo a fazer escolha, o seu livre-arbítrio foi desenvolvendo, ele fez escolhas equivocadas que o levaram para a terceira ordem. O que o Érico lembra é que, se tem estes que fizeram escolhas do mal em algum momento, tem aqueles outros que só fizeram escolhas no bem. Seriam esses espíritos que progrediram mais rapidamente, porque não passam pela terceira ordem, vão de simples e ignorante para a segunda ordem e depois para a primeira. Esses certamente alcançarão a felicidade plena muito mais rápido do que a gente, que escolheu um atalho que não é atalho. É aquela coisa quando o sujeito está dirigindo e você está acompanhando. Eu já vivi algumas dessas aí nas viagens, que o cara, vamos pegar um atalho. Bom, o atalho era muito mais longo do que o caminho original. Então, é verdade. Já deve ter vivido eu sei de um atalho. Fala, pelo amor de Deus, vamos ver que atalho é esse. E a gente falou assim, eu vou aqui, e por aqui significou fazer o mal. Aí passa por expiação. As expiações podem ser muito longas, dependendo da gravidade do mal praticado. Para dar um exemplo aí para os ouvintes, imagina se você tira a vida propositalmente de um inocente. Olha a expiação. Quanto tempo de expiação? Imagina que esse inocente era um pai de família, cujos filhos dependiam fortemente do seu sustento. Olha o tamanho de problema que eu vou criando, que eu vou ter que expiar e reparar. Isso pode demorar uma vida, 2 vidas, 3 vidas ou mais. Então, toda expiação pode ser prolongada, porque a expiação só é concluída com a reparação do mal praticado. Isso pode demorar. Então, ao invés de eu ir rapidamente, eu vou perdendo tempo em centenas, milhares de vidas, em mundos de provas e expiações, para reparar o mal que eu pratico. Então, eu demoro mais para chegar nesse estado de felicidade plena. Mas agora, viu, Eric? Eu, pelo menos, como já estou na terceira ordem, já fiz as escolhas erradas no passado, eu agora nem posso raciocinar como seria eu em linha reta, porque eu não sou um deles. Eu fiz a escolha errada, agora estou na terceira ordem, tendo que espiar
e sofrer provas e expiações ainda para reparar o mal que eu pratiquei e buscar avançar, a gente não tem ideia do que seria esse caminho em linha reta. E Kardec não entra no detalhe de que maneira seriam as existências desses espíritos que fizeram essas escolhas, até porque dizer detalhes sobre isso poderia produzir uma satisfação intelectual na gente, mas pouco serviria na nossa vida prática, porque a gente não é um desses, né? É como se a gente tentasse aqui conversar sobre o que é um espírito puro. Isso pouco vai nos servir uma visão geral, mas entrar nos detalhes seria um conhecimento para satisfazer, mas a gente pouco aproveitaria disso. Então, Kardec foi muito mais sábio. É melhor não entrar com os espíritos na especificação da rota que segue o espírito bom, que não passou pela terceira ordem, que seguiu em linha reta, e se prender mais na rota que nos compete seguir, ou seja, orientar mais a gente, espírito imperfeito. E eu costumo dizer que os livros dos Espíritos, as 23 obras de Kardec dos Espíritos, foram escritas para os espíritos imperfeitos, e não para quem está na segunda ordem, ok? Não, ótimo. Pegando a seu gancho, a Lúcia fez uma pergunta relacionada à pergunta do Eric. Um espírito pode ir de um mundo primitivo, ou seja, dar esse salto para a regeneração sem passar por provas e expiações? Muito boa pergunta. Veja, obrigado. Os primitivos são os mundos das primeiras existências dos espíritos, em que eles vão adquirindo experiência, etc, etc, ok? Então, agora, como vai se dar e para onde ele vai depois, vai depender de cada espírito. Eu diria até mais, no exemplo que o Eric falou, o espírito pode sair dessa sua fase inicial, em que ele tem que adquirir experiência, conhecer a lei de Deus, e ir direto para mundos felizes, que são os mundos dos espíritos bons. Os espíritos bons não habitam mundos de regeneração, eles já deram um salto mais ainda. Eles vão direto para mundos felizes, como está lá na descrição da escala dos mundos que Santo Agostinho apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Porque os mundos de regeneração ainda há convivência do bem e do mal. O mal ainda está presente, com menor força e menos densidade, o bem é dominante, mas ainda tem a presença do mal. E agora, nos mundos felizes, não. Lá é que é a habitação dos espíritos bons, que só tem desejo do bem. Um só pensamento mal, dizem os espíritos, no mundo destes, já seria uma monstruosa exceção. Então, eu diria que é possível, então, que o espírito saia de mundos iniciais do seu processo evolutivo e dê um salto até para mundos mais avançados, não tendo que passar necessariamente por mundos de expiações e mundos de regeneração, onde o mal ainda pudesse existir. Lembrando, mundos de provas, sim, cuidado. A Terra é um mundo de prova e expiações, é um E lógico. Aliás, aproveitando que você falou do curso de lógica, o E é verdadeiro quando ambas as coisas acontecem. Este é um mundo de prova e expiação. Não é um mundo de prova sem expiação. É um mundo de provas e expiação. Então, é um mundo onde necessariamente estão aqui espíritos, na sua maioria, a não ser missionários que passam por aqui em circunstâncias especiais, estão aqui pessoas, espíritos, que estão expiando o mal que praticou. Então, é um mundo necessariamente preso, que serve de habitação para espíritos imperfeitos. Essa é a nossa habitação. Que os imperfeitos têm desejo do mal e espiam o mal praticado. Então é importante, é prova e expiação, não é prova ou, é prova e. Agora, você poderia ter para os espíritos bons mundos apenas de provas, que seriam diferentes, onde não há expiações. Ok? Perfeito. Olha, reforçando o curso de lógica e argumentação. Gente, é fantástico, vale a pena o investimento para toda a tua vida. Certeza. Cosmo, uma pergunta pelo WhatsApp aqui, o pessoal perguntando. Como então eu vou distinguir o bem do mal? Essa distinção é o papel do conhecimento da lei, que é o papel de você saber o que é a lei natural, que é ela que te dá essa fonte.
Por isso que a distinção do bem e do mal faz parte da moral. Ou seja, a moral estabelece o conjunto de leis, chamadas leis morais, que dá a você os elementos para fazer essa distinção. Claro que não é só pelo conhecimento, por isso é também pela experiência. Isso é algo muito importante. Você conhece e experiencia. É por isso que você tem pessoas, às vezes, simples, com poucos recursos intelectuais, mas que têm uma capacidade de fazer distinção entre bem e mal de te dar inveja. Você fala, mas como? Ela não consegue explicar para você, fazer conceitualmente ou teoricamente a distinção, porque ela sequer dispõe dos termos adequados, mas quando você olha para ela, sua forma de ser, ela sabe o que é honestidade, o que é desonestidade, ela sabe o que é respeitar o outro, o que é cumprir dever, e você fica, meu Deus, eu queria saber como ela. Eu queria ter esse conhecimento intuitivo que se incorporou nela ao longo de diversas existências, para que eu pudesse viver como ela. Então, esse conhecimento se dá tanto por essa capacidade de distinção entre o bem e o mal, se dá tanto por um conhecimento teórico, quanto por um conhecimento prático. E, na verdade, é a conjunção dessas duas formas de conhecimento que leva você a cada vez mais fazer melhores distinções. Por exemplo, o homem virtuoso, ele te dá o exemplo prático, mesmo que ele não fale nada, que não elabore nenhum conceito. Você observe, olha como aquele cara agiu quando foi agredido. Olha como foi a reação dele diante de um invejoso, de um ciumento. Olha como ele reagiu naquele contexto, olha como ele agiu naquele contexto. Então, às vezes, a observação da vida prática é uma fonte muito importante de conhecimento para a sua distinção entre o bem e o mal, ok? Não, perfeito. Mais uma só para a gente poder já ir assim caminhando. Nosso querido Humberto Prado, de Curitiba, grande Humberto, obrigado, viu? Tio Ada mandou um abraço para você. Alguns espíritos poderiam habitar mundos mais felizes. Abrem mão disso para nos ajudar. Eles não têm como maior preocupação a evolução? Obrigado, Humberto. A evolução o desejo de evolução, claro que faz parte da natureza de qualquer espírito que ainda não atingiu a perfeição. Esse interesse ou esse desejo, ele é nobre de querer evoluir para atingir a perfeição. Mas não pode ser esse desejo que o motivou de fato, que deu a ele o motivo para exercer aquilo. Se foi, ele não seria um espírito bom. O verdadeiro motivo foi o amor à humanidade, o amor ao bem, o respeito a Deus, o desejo sincero e verdadeiro de ser útil, de ajudar o outro, de servir ao outro. É isso que motiva o espírito bom. Isso não significa que ele não tenha desejos de progresso e de evolução, mas ele não encarnou com este desejo fundamental como sendo motivador de suas escolhas e de sua ação, ok? Então é importante fazer essa distinção. É por isso que, quando uma missão se apresenta, muitos espíritos bons se candidatam pelo desejo nobre de servir e de ajudar. Então, isso é muito importante a gente entender essa diferença, porque senão a gente acaba só olhando o próprio interesse. Lembra a noção de interesse pessoal, que não pode ser confundida com a noção de interesse geral? Se for o interesse pessoal, eu fico assim, eu tenho chance ali de ganhar mais, de ir para... Não, eu amo servir a Deus, eu amo cumprir, ajudar, surgiu uma oportunidade, estou aqui. É isto que move um espírito bom. Senão eles não nos aguentariam, né? Porque você para pensar, será que um anjo guardião está aprendendo comigo alguma coisa? E como é que ele continua me ajudando, me servindo? Ele está aprendendo com isso? Provavelmente não. Ele sabe muito mais do que eu poderia oferecer para ele. Mas o amor a Deus, o cumprimento do dever, o sentimento de fazer o que precisa ser feito é tão forte que ele não
pensa nisso, se ele vai aprender ou crescer, o que ele vai ganhar ou perder, ele não faz parte do seu desejo. Isso é algo curioso, a gente não entende muito como isso é possível, porque a gente não é um desses, né? Para a gente, os nossos desejos são motivados pelo interesse. Então a gente não consegue, como é que alguém se apresenta para não ganhar nada? Quer dizer, por isso que lá na questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual a marca característica da imperfeição, a resposta é o interesse pessoal. E ele chega a dizer, a resposta dos Espíritos. Os Espíritos dizem, além disso, que quando o desinteresse se apresenta, a gente às vezes não consegue sequer entender, porque parece algo absurdo. Quando alguém verdadeiramente desinteressado se apresenta, a gente desconfia. A gente chega a desconfiar que hajam pessoas verdadeiramente desinteressadas. Porque a gente só age por interesse. Então, eu diria, o que move os bons espíritos não é ainda o que nos move, infelizmente. Esse é o primeiro passo que a gente precisa dar. Ser movido pelo sentimento de amor ao próximo, pelo dever de seguir Deus, de obedecer à lei de Deus, de ser útil, de servir. Como dizia Jesus, né? Eu não vim no mundo para ser servido, mas para servir. Okay? Perfeito. Aqui nós já vamos caminhando. Pessoal, não sai não, que tem um recadinho no final aí. Nós vamos trazer aí a nossa querida Lilian para esclarecer algumas coisas sobre Kardecpedia, Kardec Books, sobre os cursos. Cosme, a gente faz um bate-bola aqui na resenha no final. Eu falo uma palavra, uma pergunta, e você, em poucas palavras, num 2 toques aí, você faz o seu comentário, ok? E aí nós vamos deixar a prece final para você, já que a Rosana não estava no início para fazer a prece inicial, afinal é sempre a sua, né? Mas não estava aqui como convidado, né? Ok? Então eu vou falar, e você em 2 toques você responde. Um fato na sua vida, Cosme. Conhecer Kardec. Perfeito. Deus. O que me toca profundamente e me instiga todos os dias a querer saber mais. Jesus. O maior modelo que a gente tem para todos nós. Allan Kardec. O preferido mestre. O mais claro, simples e profundo. Um desejo. Ser cada dia melhor. Perfeito. Agora nós vamos trazer agora a Lilian. Cosme, eu vou... Ela está aqui do meu lado. Dá um espacinho. Oi, Lilian. Obrigado, viu, por tudo. Só Lilian, esposa do Cosme. E ela vai dar algumas dicas, muitas perguntas a respeito da Kardecpedia, do Kardec Play, do curso do Cosme, dos livros. Então a Lilian vai estar agora nos orientando da melhor maneira para você poder entrar em contato com eles aí. Boa noite, Lilian. Boa noite, Alê. Boa noite aos amigos, aos internautas. Só o Alê mesmo para fazer eu vir aqui do ladinho. Estou espremida aqui do ladinho do Cosme. Está em boa companhia. Está em boa companhia. Tava bonita a live de vocês. Faz tanto tempo, né, Alê, que era para vocês fazerem, acabou dando certo. E você vê tudo que na hora certa. Sim. A quarentena acabou sendo algo positivo, né? Então, as novidades que a gente tem ali é o Kardec Play, agora com o Evangelho, né? O estudo do Evangelho. Então, a gente está no finalzinho, quer dizer, caminhando para a 4ª parte do Livro dos Espíritos. Nós começamos aí o trabalho há 2 anos e pouco, 3 anos, né? Então, a gente tem ainda, acho que uns 30 vídeos, né, Cosme? Uns 30 vídeos, mais ou menos, para a gente produzir, e aí a gente começou, tivemos muitos pedidos, né, das pessoas para o estudo do Evangelho. Então, agora a gente começou a fazer esses vídeos, né? Então, remodelamos um pouquinho, quer dizer, com a nossa simplicidade, com o que a gente podia, né? Um pouquinho o estudo, e junto a gente alinhou e trouxe também um aplicativo novo para o Kardec Play.
que é um projeto de estudo em vídeos, né? Então, é o Cosme explicando a obra inteira de Kardec. Então, essas são as duas novidades, né? O aplicativo que as pessoas podem baixar pelo celular e podem também estudar offline. Tem aquele mesmo recurso do YouTube. A gente ainda não conseguiu ser um YouTube, né? Mas o recurso de YouTube de estudar offline. Tinha muita gente, Lília, eu gosto daquele estudo, ou vou fazer uma caminhada, ou estou na fila, né, de um banco, enfim, e eu quero estudar, ou na casa espírita, a internet não é muito boa, então a gente acabou desenvolvendo esse recurso. Então, hoje você pode baixar o vídeo que você quer e estudar offline, parando a qualquer momento, né? Então, essa é a novidade do aplicativo. A Kardecpédia, o Cosme já falou, a gente está tentando melhorar o pesquisador, né? Porque as pessoas pedem para a gente, e assim, gente, tecnologia de aplicativo, quem trabalha com isso sabe, é muito caro. É caro, é demorado, e mais, é uma moçada jovem que, imagina, é obra de Allan Kardec, é um filósofo do século XIX, né? Então, é um montão de conteúdo. E essa moçada não quer trabalhar com isso, eles querem desenvolver aplicativo de jogos, enfim, coisas assim que eles acham mais legal, né? Para a gente achar e para a gente pagar aplicativo, vocês não imaginam como é que funciona essa loucura. Então, a gente vai aos poucos, né? Com o aplicativo agora da Kardecpédia. Então, a gente está tentando melhorar essa tecnologia para entregar, porque hoje a gente tem gente do mundo todo estudando já na Kardecpédia, né? Bom, aí a gente tem o Kardec Blog, que ninguém falou, mas assim, a gente aceita, eu tenho amigos aí que já escreveram para o Kardec.blog, que são textos relacionados à obra de Kardec. A gente não interfere no texto, a gente recebe, avalia. Se tá as referências da Kardecpédia e tá obra de Kardec, vai e a gente manda para toda a nossa base. A gente deve ter mais de 100 mil pessoas hoje fixa que recebem, tá? Essas novidades do Kardec.blog. Tem um montão de imagem, um montão de coisa lá para as pessoas baixarem gratuitamente, tá bom? Então, eu acho que são essas as novidades, né? E como você falou do curso de lógica... Isso, o pessoal está perguntando. Eu tô do ladinho aqui tentando fazer... que não era para eu entrar e daí acabei entrando. Mas, então, a gente não tinha preparado o curso para os espíritas, né? Então, o pessoal de trabalho do Cosme pediam, e enfim, e a gente achou importante, a gente fez um teste, porque, de novo, né? Tecnologia, gente, é muito dinheiro, e a gente com pouca gente, pouco recurso, mas a gente acabou criando esse curso e as pessoas têm se beneficiado muito. Eu não sei se você fez, Ale, você? Sim, não, maravilhoso, maravilhoso, recomendo a todos. Você conseguiu terminar mesmo? Emitiu o certificado e tudo? Não, acho que ainda não, mas eu estou quase terminando já. Que eu não lembro do teu nomezinho lá não, hein? Tô atenta aos alunos lá do curso, hein? Você passou batido, então, mas não tem importância. Então, Te amo do mesmo jeito. Um curso de 30 horas, né? Quer dizer, o Cosme tentou, lógico, obviamente, ele é doutor em lógica, né? Então, ele teve que seguir um script da academia, mas, assim, ele tentou fazer o mais simples possível, mas as pessoas acabam... Quem faz o curso sai, pelo menos, entendendo, assim, a estrutura da lógica e aplicada na parte de interpretação de textos. Então, realmente, assim, é um curso que quem faz lê melhor, entende melhor. Sim, foi o que eu falei para todos. Melhor. Então, acho que... então, e a gente colocou o curso agora lá na Nobiltá, Kardec Books, né, na parte de cursos. E o Cosme também, a gente fez um site para ele, cosmemassi.com, tem lá o curso, e a gente está preparando um outro também de ética, enfim, é demorado para fazer o curso, parece simples, mas é um ambiente EAD, é um curso bem profissional, com as horas aula, tem exercício, emissão de certificado, enfim, fica lá 6 meses, a pessoa faz, não conseguimos, infelizmente, não é material gratuito, é um material muito caro, porque a gente tem muito pouquinha gente participando. Então, a tecnologia fica cara, mas quem está participando tem um volumezinho já considerável de pessoas, a gente percebe assim, uma mudança incrível na forma de
interpretação, as pessoas contando que estão indo super bem no trabalho, entendendo melhor Kardec, né, conseguindo as sentenças declarativas, enfim, fazer toda a parte da lógica, e melhoram muito a performance da interpretação de texto, tá? Então, perfeito. Então, agora a gente vai deixar o Cosme só, eu vou deixar ele em total Beijo na tela. Obrigado, viu? Para sua prece final, aí eu volto contigo para a gente encerrar. Pode ser? Ok. Então, gente, vamos aproveitar a oportunidade, elevar o pensamento a Deus, aos bons espíritos, agradecendo a oportunidade do conhecimento espírita. Deus, Pai de amor e bondade, queremos agradecer-te, Senhor, do fundo do nosso coração, pela oportunidade que nos destes nesta encarnação, de conhecermos o Espiritismo. Que esta doutrina não seja a letra morta em nossa vida. Que possamos transformar este conhecimento extraordinário, que nos ilumina, que faz com que a gente tenha orientações seguras de como viver uma vida melhor. Que ele possa se materializar, Senhor, no nosso dia a dia, no interior dos nossos lares, na convivência na família, na sociedade, no ambiente de trabalho. Que a gente possa ter a assistência desses bons espíritos para dia a dia enfrentarmos as nossas paixões ruins, vencermos esses vícios morais, botando em prática o conhecimento espírita. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e que possamos sair desse estudo, deste encontro virtual, felizes pela oportunidade de aprender e de conhecer o Espiritismo. Muito obrigado, Senhor. Cosme, já vou encerrar, me aguarde aí que eu volto, tá? Pessoal, não falei que ia ser maravilhoso e ó, não deu outra, hein? Perfeito. Professor Cosme sendo sempre professor Cosme. Muito grato a todos. Na quarta e sexta teremos as nossas lives, tá? Só que eu estou no aguardo de uma confirmação de uma palestra presencial ou não. Então, por isso que eu não soltei ainda a live de quarta, mas eu devo soltar assim que eu confirmar. E na sexta nós vamos ter uma live especialíssima, né? Com o nosso querido Vitor Antenor. Eu estou só ajustando alguma coisinha com ele. Ele vai voltar para falar conosco sobre relacionamentos afetivos, né? Já que dia 12 é dia dos namorados, então se você não tem namorado, não tem importância. Pode vir para a live. Se você tiver, como você não vai poder sair para comemorar mesmo, pega ela e vamos conversar na live juntamente com o Vitor, tá? Gratidão a todos, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês, obrigado pela companhia, gratidão a todos do IDEAC que marcaram presença aqui com ótimas perguntas, sempre nos incentivando, sempre nos deixando cada vez mais firmes no propósito. Muito obrigado a todos, tá? Gratidão mesmo, do fundo do coração.